Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nincy e hoje eu vou contar pra vocês nesse vídeo como eu fiquei após o meu divórcio, após eu ter sido casada por 17 anos e ter sido enganada e humilhada e ganhei um baita chifre, fora as humilhações que eu passei, e me separei. Nesse canal tem outros vídeos que eu conto por que eu me separei e como eu descobri que eu estava sendo enganada. Se vocês quiserem, podem voltar aí e assistir eles. Bom, gente, eu fiquei casada por 17 anos com uma mulher. E nesses 17 anos, eu vivia pura e exclusivamente, tudo era em cima desse relacionamento. Por que em cima desse relacionamento? Porque a gente trabalhava juntas, eu montei um carrinho para vender cachorro-quente e a gente trabalhava juntas vendendo cachorro-quente na cidade próxima de onde eu moro. E então a gente trabalhava juntas, a gente viajava juntas para trabalhar, a gente morava juntas, a gente dormia juntas, a gente tinha uma vida e só nós duas, assim, muitas das vezes só nós duas. Porque a gente mora num sítio, ela morava aqui comigo, né? Morávamos num sítio. E como a gente trabalhava à noite e dormia de dia, a gente não tinha muito contato com nossa família, com os amigos, porque o horário que a gente estava trabalhando, os nossos amigos e parentes estavam em casa descansando. E a hora que eles estavam descansando, a hora que eles estavam em casa, que eles poderiam ver a gente, nós estávamos dormindo, porque a gente trabalha à noite e dorme de dia. Então a gente, pura e exclusivamente, vivia em torno de uma da outra e do nosso negócio. Não saía separadas, não trabalhava separadas, era o tempo inteiro juntas. E aí, depois de 9 anos no cachorro-quente, eu adoeci. Eu tenho um diagnóstico de fibromialgia. E desse diagnóstico de fibromialgia, trabalhando no cachorro-quente, eu adquiri 2 hérnias de disco e um bico de papagaio. Então foi piorando a situação. Minha coluna estava muito inflamada, eu estava fazendo tratamento, porém, mesmo fazendo tratamento, eu continuava trabalhando. O que não estava fazendo com que o tratamento tivesse o efeito que deveria ter. Aí quando eu voltei no médico, o médico me falou que eu tinha que parar por pelo menos 6 meses, fazer meu tratamento e depois voltar a trabalhar, porque se eu não fizesse dessa forma, o tratamento não ia adiantar. E eu poderia ficar numa cadeira de rodas, porque minha coluna é muito inflamada, muito machucada, e eu não estava conseguindo curar ela porque eu continuava trabalhando. Aí nesse dia, ela estava comigo no médico, ela concordou com aquilo, falou: não, amor, você vai parar, você fica em casa, eu vou trabalhar. E aí eu falei: como que você vai trabalhar? Quem vai trabalhar com você, né? Era só eu que montava, ninguém sabia montar. Ela: não, eu vou arrumar alguém e tal. E nisso, na época eu tinha uma nora, a minha nora começou a trabalhar com ela. Começou a trabalhar com ela e assim foi. Ela trabalhava, eu parei para fazer meu tratamento, ela trabalhava no lugar onde a gente trabalhava na cidade, e a gente viajava muito também. Aí ela começou a viajar com a minha ex-namorada e tal. E eu mais em casa fazendo meu tratamento e fazia as coisas que eu conseguia fazer dentro de casa. Porém, eu estava muito debilitada, muito inchada, muito machucada. E continuei fazendo tratamento e ela trabalhando. Eu ajudava no serviço de dentro de casa, fazia o que tinha que fazer dentro de casa, o molho, preparava as coisas e ela ia para trabalhar. E isso seria por 6 meses. No final do meu tratamento, ela começou a ficar diferente comigo. Muito sutilmente diferente. Até o dia que eu descobri tudo realmente, que eu falei com ela que não dava pra gente continuar, ela falou que me amava, que ia vir embora pra casa pra ficar comigo, aquela coisa toda. Então eu nem suspeitava que eu estava sendo enganada. Eu descobri porque, como eu disse a vocês, ela começou a ficar diferente, e nesse dia que ela veio pra casa, depois de falar várias vezes que me amava, dia 24 de dezembro, ela
ficou estranha mais uma vez e eu perguntei o que estava acontecendo. E daí ela falou comigo que ela achava que ela estava gostando de outra pessoa. Aí eu perguntei quem. Ela falou, uma pessoa que tinha aparecido no cachorro quente depois de eu estar doente. Ela falou que era essa pessoa, depois que eu apertei ela bastante. E aí eu pedi ela que fosse viver isso então, hein? Não fazia sentido ela ficar comigo se ela tava achando que estava apaixonada por outra pessoa. E aí ela foi embora. Eu conto isso no outro vídeo. Como que ela foi embora, do jeito que foi. E eu fiquei no sítio sozinha. Mais ou menos 30 minutos da cidade. E no ficar no sítio sozinha, a gente tinha 2 carros, o carro que é de trabalho, né? Porque eu fiz uma lanchonete atrás de uma estrada e eu trabalho com ela. Então eu fiquei com esse carro. O outro que a gente tinha, ela levou. E eu não sabia dirigir, gente. Ou melhor, eu sabia dirigir, mas eu tinha medo de dirigir. Por que eu tinha medo de dirigir? Porque como a lanchonete é atrás do carro, o carro ele tem uma estabilidade, ele fica um pouco diferente. E ela sempre falava, como era ela que dirigia, ela sempre falava comigo que era muito difícil dirigir esse carro, que podia deixar que ela dirigia porque para mim ia ser mais difícil, porque o carro era pesado, porque o carro balançava. E eu, tudo bem, você quer dirigir, pode dirigir, para mim não tinha problema nenhum. Então, apesar de ter carteira, de saber dirigir, eu não dirigi. Então, esse foi o primeiro ponto que aconteceu após a separação. Por que o primeiro ponto? Porque como eu moro no sítio, eu precisava fazer compra na cidade, eu precisava continuar trabalhando, porque eu tinha ficado com contas, muitas contas, inclusive contas dela. Eu precisava comprar comida e eu não conseguia dirigir. Não conseguia. E foi com a separação, foi pior ainda. Eu me sentia incapaz, eu me sentia com mais medo ainda, eu me sentia insegura. Eu só não passei literalmente fome aqui, porque eu tenho uma amiga que me ajudou muito nessa época, e minha irmã e meu filho, que me ajudaram demais. E hoje tem outra pessoa na minha vida, que entrou um tempo depois, que também me ajudou muito, inclusive a voltar a dirigir. Porque senão acho que eu estaria até hoje sem dirigir. Então esse foi o primeiro baque e a primeira situação que eu tive que lidar após a separação. A segunda situação, gente, que eu tive que lidar foi que eu não conseguia dormir no meu quarto. Eu não conseguia deitar na cama, eu não conseguia ficar no quarto. Eu deitava, aí eu acordava tendo pesadelo, eu acordava com vontade de vomitar, eu passava mal. Eu não conseguia de forma nenhuma. Eu tinha nojo da cama, era uma sensação horrível, horrível. Não consigo explicar por quê, mas era assim que eu me sentia. Não conseguia. Aí eu arrumei uma cama, comprei uma outra cama, e a minha casa, ela tem a parte que é a casa e tem uma cozinha que eu fiz só para produção do cachorro quente, para fazer as coisas que tinha que fazer, guardar as vasilhas do cachorro quente e tal. Eu comprei essa cama e eu coloquei ela lá, gente. E eu dormia lá. Eu não conseguia andar no resto da casa, eu não conseguia nem sequer entrar no banheiro da casa. Tudo me dava enjoo, tudo me fazia passar mal, tudo me fazia chorar. Eu não conseguia olhar para os móveis, eu não conseguia. E eu não tinha outro lugar para ir. Era aqui que era minha casa, era aqui que eu tinha que ficar. Então a solução que eu tive foi ir para a cozinha. Eu comecei a dormir na cozinha. Quis até mudar para a cozinha, gente. Mas não tinha como, né? Hoje eu consegui voltar para o meu quarto e hoje eu consegui dormir de novo no meu quarto. Mas eu fiquei uns 4 meses nessa situação de não conseguir dormir no meu próprio quarto e de não conseguir me sentir bem dentro da minha própria casa. Porque, não sei, se tudo era porque lembrava dela, porque
Não sei, só sei que eu passava muito mal, eu enjoava muito e eu não conseguia ficar na casa. Outra coisa que eu enfrentei pós o divórcio foi não conseguir comer, gente. Eu não conseguia comer. Eu sempre comi muito, muito mesmo. Só que eu comia e vomitava. Eu comia e enjoava. E eu esquecia que eu não tinha comido. Eu comecei a ficar num loop, numa situação que eu não lembrava, assim. Eu não sentia falta de comida. Eu lembro um dia que eu saí daqui de casa, fui na cidade, que eu tinha que resolver umas coisas, tinha que ir no médico. E uma certa hora lá do dia, na parte da tarde, assim, eu comecei a me sentir tonta, com a vista escurecendo. E eu lembrei que eu não tinha comido nada. Eu tinha passado o dia inteiro, praticamente, sem comer nada e eu não sentia fome. E aí eu tive que enfrentar isso também, e tive que me obrigar a comer, e tive que empurrar a comida com ela baixa, eu vomitava, eu comia de novo, porque eu simplesmente estava adoecendo e na época eu ainda estava muito inchada, por causa do tratamento que eu fazia de saúde, porque eu tenho fibromialgia e adquiri 2 hérnias de disco na coluna e um bico de papagaio no pescoço pelo serviço que eu trabalho, porque é um serviço que você gira muito o corpo e repete muitos movimentos. Então eu consegui destruir minha coluna e meu pescoço. E nessa época eu tava fazendo o tratamento, né? E eu tava muito inchada e passando muito mal. E daí eu ainda não conseguia comer, tinha que tomar os remédios muito fortes. Comecei a ter uma dor horrível de estômago e aí eu comecei a me obrigar a comer de novo. Essa foi mais uma situação que eu passei. Eu chorava demais, gente. Eu chorava muito. Tudo me fazia chorar. Tudo. E eu não conseguia entender como que eu tinha vivido tanto tempo com uma pessoa e tinha feito tanta coisa junto, tinha ajudado essa pessoa nos outros vídeos. Vocês vão saber do que eu tô falando se vocês forem lá assistir, como que eu ajudei, o porquê. Então eu não conseguia entender como que ela tinha coragem de fazer isso comigo, de ter me largado aqui sozinha, de ter me deixado sem segurança, sem apoio, sem nada, e doente ainda. Então isso pra mim, assim, era uma coisa... Como eu não tenho coragem de fazer isso em mim doía de uma forma, assim, assustadora, assustadora. Eu não conseguia entender e toda vez que eu pensava nisso, que eu lembrava de alguma coisa, eu chorava, eu passava mal e, sinceramente, gente, se não fosse as pessoas que ficaram do meu lado, os meus amigos, os meus parentes, eu acho que eu não teria dado conta. Eu acho que eu teria ou feito uma besteira ou simplesmente, sei lá, passado mal e morrido, não sei. A sensação que eu tinha era essa, que eu não ia conseguir suportar. E isso foi por muito tempo, gente. Por uns 4 meses, 5 meses dessa forma. Eu viajei, eu fui para lugares, eu me envolvi com outras pessoas, mas mesmo assim, eu sofri, e sofri muito. Com outras pessoas não, tá, gente? Eu me envolvi com uma pessoa. E tô com essa pessoa agora. Mas eu não conseguia. Não conseguia esquecer, não conseguia entender. E mesmo sabendo que eu nunca mais iria voltar pra ela, que eu nunca mais queria ela na minha vida, eu ainda sentia essa dor. E me culpava. Eu me culpei por muito tempo. Eu me questionei, eu me perguntei o que eu tinha feito de errado. Eu culpei a minha doença, eu culpei estar doente. Eu culpei o fato de eu ter parado de trabalhar para cuidar da minha saúde. Aquilo chegou num ponto que na minha cabeça, aconteceu isso por isso, porque eu parei para cuidar de mim. Olha que absurdo, gente. Eu me culpei por estar doente,
Na minha cabeça eu tinha sido largada porque eu estava doente, porque eu não estava trabalhando, porque eu... E o negócio é meu. O dinheiro que entrava dentro de casa entrava por causa do meu negócio. E pagava as pessoas que estavam trabalhando comigo. Ela tinha tudo que ela queria. Então, assim, não fazia sentido eu me culpar por ter parado para cuidar da minha saúde. Mas eu me culpei. Me culpei por muito tempo. E eu sofri demais, gente. E eu não consigo entender como que um ser humano pode fazer isso com outra pessoa. Por que eu tô contando isso tudo pra vocês? Porque eu espero conseguir com esse vídeo ajudar outras pessoas que passaram por isso, que estão passando por isso. Porque a gente se sente muito só, a gente se sente abandonado, a gente se sente fracassado, a gente se sente inútil. E se não é Deus mandar as pessoas certas para ajudar a gente, o universo, ou que cada um acredita na sua religião, eu não sei o que teria sido de mim, de verdade, eu não sei. E eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas que possam precisar dele, porque a gente consegue, gente, a gente consegue. Vai passar, essa dor vai passar, a cada dia que passa dói menos, a cada dia que passa eu lembro menos, a cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu quero cuidar de mim, que eu quero viver minha vida, que eu quero me proteger, que eu não vou aceitar de outras pessoas o que eu aceitei nesse relacionamento. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Fiquem firmes, vai passar. Vai passar, gente. Vai doer, vai ser difícil, vocês não vão conseguir entender, porque eu até hoje não consigo entender o tamanho dessa maldade, mas vai passar. A cada dia dói menos, a cada dia eu lembro menos, e a cada dia eu penso mais em mim. Então fiquem firmes, acreditem em vocês, fiquem perto das pessoas que gostam de verdade de vocês, façam coisas que vocês gostam. Se puderem viajar, viagem com os amigos, com alguém que realmente gosta de você, que é alguém que realmente está do seu lado, que vai te ajudar também bastante. E acreditem em vocês. Não deixem que pessoas ruins, mal agradecidas e egoístas vençam vocês. Acreditem em vocês. Levantem a cabeça e vão, gente. Vão, caminhem, vão adiante, que vocês vão conseguir. Obrigada por me escutar, obrigada por assistir o vídeo. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, que eu vou continuar contando minha trajetória aqui pra vocês, como eu estou me superando, tudo que eu tô passando, e espero conseguir ajudar quem tá passando por isso. Deixa aí nos comentários quem já passou por coisa parecida, como que vocês fizeram para enfrentar isso. Eu vou gostar de ler o comentário de vocês e vou responder todo mundo. Obrigada pelo carinho, gente. Fiquem com Deus.